Meninos, ó, eu vou fazer aqui a correção filmada, porque teve gente que estava com dúvida, então eu preferi fazer desse jeito. A correção da página 113, questão 29 do 4, dia 29 do 4. Questão 4. A questão 4 manda vocês colocarem em forma de fração, entendeu? Forma de fração e de forma irredutível. Na letra A é 7 meios, 7 meios. Mais com menos, menos. Então, já está em forma redutiva, porque essa não dá para simplificar mais. A B, 9 quartos. Olha, 9 sobre 4. Menos com mais, menos. Na B, ó, 22 sexto. Ó, 22 em cima, 6. Esse são dois números pares, com certeza dá para simplificar. Simplifiquei por 2, deu 11 terços. Positivo, que é mais com mais. Na D, ó, 8 quartos. 8 quartos. Aqui era menos com menos, mais. Então, já sai a fração positiva, dividir por 4, 2 inteiros. Na E, 12 oitavos, olha, 12 oitavos, menos com menos, mais. Simplifiquei por 4, 12 por 4, 8 por 4, 3 meios, positivo. Na F, 27, 21 avos, olha, 27, 21 avos. Mais com menos, dá negativo. Mais com menos, dá menos. Dividir por 3, 9 sétimos. Negativos. Na G, ó, 32 20avos, ó, 32 20avos. Mais com menos, dá menos. Simplifiquei por 4, menos 8 quintos. O H agora, 50 35 avos. Menos com menos, mais. Simplifiquei por 5, 10 sétimo, positivo. Vamos ver a quinta questão. Na quinta questão, para você descobrir o valor desconhecido. No caso, lá tá pintadinho. Aqui eu botei um ponto de interrogação. Que valor é esse? Aí você vai pensar, ó. 12 é 12, positivo. A resposta deu positivo, então quer dizer o quê? Que esse número tem que ser o quê? Positivo, porque positivo com positivo vai dar positivo. Então, aqui já está a forma simplificada. Então, a resposta é 5, 12 quintos. Na B, a resposta aqui, ó, deu positivo. Então, se a resposta é positiva, significa que aqui é um negativo. Então, aqui esse tem que ser também um negativo. Para ficar negativo com negativo, vai dar positivo. 13 é esse, significa que esse vai ser 7. 13 sétimo. Na letra C, se saiu negativo, significa o quê? Que aqui eu tenho que ser um positivo, porque já tem um negativo que eu vou fazer mais com menos dá menos. Então, se aqui eu já tenho 2, significa que vai ser quanto? 11. Positivo, para fazer mais com menos dá menos. Na letra D, deu 7 terços. Aqui é 6. Como? Simplifiquei 6 por quanto? Por 2, deu 3. Significa que eu tenho que achar um número que eu vou dividir por 2 para dar 7. Então, 7 vezes 2, 14. Então, aqui é 14. Negativo. Por quê? Porque aqui a fração deu negativa e o 6 era positivo. Então, vai fazer mais com menos, dá menos. Olha o E. O E deu 6 quintos para encontrar menos 10. Como? Eu multipliquei 5 vezes 2, 10. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 6 vezes 2, 12. Aí, e tem que ser... Se esse saiu positivo, significa o quê? Que esse tem que ser negativo. Para fazer menos com menos, dá mais. Na F, ó, 2 sétimos, positivo. E aqui eu tenho um positivo, então significa que esse tem que ser o quê? Positivo. Mesma coisa, ó. Que número achei o 7? 14 dividido por 2 dá 7. Então, 7 vezes 2, 14. Então, aqui é o quê? 2 vezes 2, 4. Positivo, fazer mais com mais dá mais. O G agora. O G tá lá, ó. Para dar positivo, a fração positiva, esse tem que ser, esse tem um negativo, significa que esse tem que ser negativo, fazer menos com menos, mais. Se aqui é 17, aqui tem que ser o quê? 12. O H. O H, para dar a resposta aqui, ó, negativa. Então, esse é negativo, significa que esse tem que ser o quê? Positivo. Aqui eu fiz 33 dividido por 3, que deu 11. 11 vezes 3, 33. Então, significa que eu faço 8 vezes 3, 24. E tem que ser positivo para fazer mais com menos, para dar
menos. Olha o i agora. Deu 3. Então, eu fiz o quê? 15 dividido por quanto para dar 3? 15 dividido por 5 dá 3. Então, aqui tem que ser o quê? 2 vezes 5, 10. E para dar negativo, esse era positivo. Significa que esse tem que ser o quê? Negativo. Para fazer mais com menos, menos. O J. Aí, ó, para dar 10 terços. 3 eu já tenho. Então, aqui tem que ser quanto? 10. E quanto? 10 o quê? Negativo. Porque ficar mais com menos dá menos. Vamos ver a sexta questão. Na sexta questão, é para botar verdadeiro ou falso. Aí fez 15 dividido por 6. Dá 5 meses? Verdadeiro, porque olha, ó, 15 sobre 6. Simplifiquei por 3, vai dar 5 meses. E positivo, porque menos com menos dá mais. A letra B. 3 décimos é um número racional? Sim, toda fração é racional. Letra C. 15 dividido por 3 dá 5. Se fosse positivo e positivo, dava 5. Se fosse negativo com negativo, dava 5. Mas, neste caso, menos com mais dá menos. Então, a resposta certa seria menos 5. Então, é falso. Na letra D, tem, isso aqui é o quê? Uma dízima periódica, o período 34. Aqui também é a dízima periódica. Dízima periódica é o quê? Esse é o período composto, né? É um racional, sim. Lembra que todo número inteiro, todo número fracionário, decimal, tudo é racional. O E, aqui é o número inteiro, 702, é um racional? Sim, todo inteiro que eu acabei de dizer, é racional. O F, 12 sobre 18, dá 3 meios? Não, porque aí, ó, 12 sobre 18. Eu simplificando por 6 vai dar quanto? 2 sobre 3. Porque eu faço 12 dividido por 6 dá 2, 18 por 6 dá 3. A última questão, que foi bem questionada, é para colocar os números decimais em frações decimais. Então, vamos lembrar o assunto. Fração decimal, aqueles que tem o denominador 10, 100, 1000. Então, vocês vão olhar quantos números tem depois da vírgula. 31, 2 números depois da vírgula. Significa que é quanto embaixo? 100. Então, 31 centésimo. Neste caso, não simplifica. Por quê? Porque ele não tem como, nenhum número para dividir por ele. 6 décimo, ó, um número depois da vírgula. Deu para simplificar por 2, 3 quintos. 3 números depois da vírgula, 1000. Então, 125, deu para simplificar pelo 125. Ah, mas você dividir por número grande. Então, divide por 5, por 5, por 5, e até chegar. Menos 1/8, que era menos, ó. Menos, botei o número todo, 1000 embaixo. Simplifiquei por 25, mas poderia simplificar para o número maior, ou por 5, por 5, por 5, até chegar no menos 21/8. O E, um número depois da vírgula, então 15 décimo, ó. Aí dividir por 5, 3 meios. O F, um número só depois da vírgula. Olha o que está depois da vírgula. Então, é 10 embaixo. Deu para simplificar por 5, todo número terminado em 0 e 5, dá para simplificar por 5. Achei aqui, ó, negativo, porque ele era negativo. O G, 2 números depois da vírgula. Botei 100 embaixo. Não tem como simplificar, então ela já está em forma irredutível. O H, 2 números depois da vírgula, 100. Deu para simplificar por 5, pronto, 1/20. O I, 2 números depois da vírgula, 100. Deu para simplificar por 5, 11/20. E o último, 1 inteiro e 20 centésimo. Na verdade, milésimo, né? 3 números depois da vírgula. Então, 1000 embaixo. Nesse caso, eu fiz o quê? Cortei 0 de cima com 0 de baixo, eu posso, ó. Aí ficou 102 centésimos. Dividi por 2, 51 50avos. Pronto. Esse é a correção do exercício da página 103.